Então, beleza. Então, caso de uma criança de 8 anos, né? Primeira consulta. A queixa da mãe é que ele é considerado agitado, que na verdade depois esse agitado, né? Eu pensei mais de hiperatividade, não no sentido de doença, mas no sentido de agitação, inquietude física, mas pelo que eu entendi, não é bem isso. A queixa principal é, além dessa questão de distração, é uma questão de um sentimento, digamos assim, né? Ele chora É, muito ela quando é falou. contrariado, chora muito quando tem raiva, chora de raiva. Que isso Uhum, piorou um pouquinho com a perda da avó. Então, eu acho que a principal queixa é essa questão do choro, né? uhum. Principalmente nessas questões de contrariedade, de raiva, associado a uma história de asma que ele tem desde pequeno, com uso de corticóide inalatório, está usando também algumas homeopatias para tentar ajudar. Teve um último quadro febril há cerca de 2 meses. Junto com essa questão da agitação e da distração, a neuropsicóloga sugeriu uma avaliação com o neuro por uma suspeita de TDAH. Na história de vida, né, buscando temática, uma gestação não planejada. Por volta do sétimo mês, os sogros foram morar com a mãe e ela sentiu que ela perdeu um pouco a liberdade, então ela silenciava muito a raiva dela. Coisas que geravam raiva, ela começou a silenciar, não demonstrar aquilo que ela sentia frente àquela perda da liberdade e eventual interferência que os sogros poderiam estar tendo. Diz que o comportamento regrediu um pouco, aí falando do paciente, regrediu um pouco após ela engravidar da irmã mais nova. Ele deixou de dormir sozinho e tem muitos ciúmes dela de vez em quando. Tem medo de escuro, tem medo de chuva, apesar de que teve um trauma, entre aspas, aí, em relação à chuva, eles passaram Uhum. por uma chuva muito intensa, e a cor é um azul. Lembrando que são gêmeos, tá? Ele tem um irmão gêmeo, Tá. então foi uma gestação gemelar. É o irmão ou a irmã que ela falou? Eu não entendi. É, E ele tem um irmão gêmeo e agora nasceu Ah, uma são irmã mais três, né, nova. que ela falou. São três, é. Tá, Uhum. E ela tem ainda um mais velho lá, de tá. 18 anos. Então, beleza. Então vamos lá para nossa sequência de sempre. Do ponto de vista de tropismo, o que vocês É, acham? pulmonar, né? Acho que é a questão da Então, asma. vamos botar um respiratório aqui, né? Tem rinite, a questão alérgica também. Teve até o internamento, depois ela complementou aqui, né? Teve uma pneumonia com É, é. internamento na infância, eu não sei com qual idade ela falou, mas eu não lembro. Mas sei que teve uma Uhum, pneumonia mais grave que necessitou de internamento. Então, acho que do uhum. ponto de vista de somatização, realmente a questão respiratória fica como meio que É, único porque a próximo. parte de TDAH acho que não dá pra entrar como, né, Eu tropismo, não não. colocaria, nem se fosse o diagnóstico confirmado, eu não colocaria como tropismo, não. Teria que tentar, é um diagnóstico que nos ajuda a tentar entender quais sintomas levaram a esse diagnóstico, né? Então, porque é Uhum, um espectro muito amplo de sintomas que levam muitas vezes a um diagnóstico desse, né? Então, tentar entender qual desses são os sintomas mais importantes para ela, ou que levaram ao uhum. diagnóstico. Mas acho que isso é algo ainda em investigação. Sim. Na temática, então, percebam que nesse caso, ele é um caso até mais ou menos os 7 anos, assim, eu tendo a valorizar mais a história da gestação. Tem 8, né? Passou um pouquinho, a gente acaba também comentando, assim, e perguntando. Quanto mais velho, mais por alto a gente pergunta, a não ser que seja algo muito importante, mas quanto mais novo, mais detalhes a gente vai buscar dessa história de gestação. Então, acho que ali por volta dos 7, 8, a gente começa já a perder um pouco dessa importância pelo tempo que passou, mas Uhum. nesse caso, eu acho que a temática começa aí já, né? Então, o que que vocês colocariam de temática? O que a gente poderia colocar? Ah, eu acho que essa questão que ela fala dele ser sentimental, agitado, né? Por mais que isso sejam características de temperamento, né? Não sei se entra Uhum, muito na temática, mas acho que a gente pode colocar porque não é tropismo também, né? Então, eu acho uhum, que é o resultado de um processo que ele traz desde a gestação, né? Mas sim. eu não sei nem se sentimental, ela falou sentimental, mas aí eu tentei entender mais assim, mas ele chora vendo filme, ele chora com as coisas, e parece que essa raiva, esse choro é mais pela contradição mesmo, né?
Eu vou botar o Uhum. sentimental aqui, mas eu não sei bem se é essa definição, até do ponto de vista de rúbrica. Ah, vamos botar o choro, né? Choro, em geral, que é o que não tem dúvida, ele chora, tá? E daí as modalidades, piora contrariado e chora por raiva, né? Pelo que eu entendi. Isso. Beleza. O que mais? É. A questão da distração, Também não pode sei ser. também quanto que É. conta, né, mas. Mas geralmente eu acho mais fácil que a gente sempre tente pensar cronologicamente. Então, pensar lá na gestação, acho que essa perda da liberdade a gente encara, quando é uma temática na gestação, a gente encara que é uma temática Da da criança criança. já. Eles compartilhavam essa Tá. sensação. Então, essa perda de liberdade, esse silenciamento da raiva é interessante, né? Porque ele chora por raiva e a temática na gestação foi um silenciamento da raiva, né? Uhum. Pelo que a mãe descreve, né? Então, Sim. perda da liberdade, interferência, algo que me lembra aqui, aí já pulando para a próxima fase, alguma coisa meio lantanídeo, assim, pensando só sem pensar em remédio, mas esse fato de ter alguém Uhum. interferindo, uma perda de liberdade, né? Silenciamento da raiva. E depois ali na história de vida não parece realmente ter muita coisa, exceto É, essa questão de regredir com a gravidez da irmã mais nova, né? Então tem o fator sim. irmã mais nova. Daí tem uma, sei lá, uma infantilização, vamos colocar assim, né? Que ele regride em algumas coisas e em ciúmes, né? Hoje surge a Uhum. temática dos ciúmes. É, acho que é isso. Algo Eu acho mais que que vocês só, né? acham importante? É, Ah, eu não acho é que um esse caso medo do assim, escuro e da fazer. chuva não entra, porque da chuva ela falou que teve um trauma, teve um evento, É, então não sei se. talvez é algo para diferenciar, mas eu também, quando tende a ter um evento muito marcante, eu tendo a valorizar menos esse medo, assim, Tá. do que se não tivesse acontecido nada, né? Uhum. Beleza. Então, acho que de temática aí que eu fiz é mais ou menos isso. Ouvindo o caso, assim, vocês pensarem em algum remédio? Veio algum na Ah, cabeça? hum. E qual você chegou a observar ele quando ele apareceu ali? Você É, chegou ele a tava vê-lo? bem, ele queria ir embora, queria sair correndo, né? É, Não queria tava interagir meio. muito. Não E eu não sei, eu achei meio. sei, eu fiquei pensando, Sem essa questão, preconceito, né? Mas. É. é, não sei, essa questão de Fazendo uma choro, mãe, assim, sabe? Não no mau sentido, mas meio assim, tipo, né? meio de saco cheio, assim. É, meio sem vontade, né? É, mas aí já cai Não sei, muito na essa questão de interpretação. choro, ciúme, eu pensaria em pulsatila, mas aí ao mesmo tempo ele é contrário, então tem a É, contrariedade, sei lá. acho que pulsatila é um remédio que aparece em muitas características, né? Tanto pelo próprio choro, né? Quando ela fala, apesar de a gente não entender bem ele como sentimental, mas quando ela É, dá essa descrição, acho que geralmente é o primeiro remédio que a gente vai pensar. Então tem a questão ah, do próprio ciúme, né? Quando a irmã hum, chega, laqueses, né? Também tem essa característica. hum, Laqueses e pulsatila, além de outras medicações. Esse silenciamento da raiva tem uma família que chama das euforbiáceas, né? Que tem muito uma sensação de emoções reprimidas, né? O grande temática da família. Mas hum, beleza, só para a gente fazer uma tempestade de ideia. Aí na questão da pediatria, eu até deixei aqui aberto para a gente ver a tabela das séries, mas acaba sendo na um pouco mais pediatria difícil, né? o mais difícil da gente ver. Então, até tem Sim, essa interferência na gestação que eu comentei aqui, que poderia ter alguma coisa a ver com a seção dos lantanídeos, né? Que é uma sim. interferência sobre a liberdade, perda de liberdade, isso fala um pouco a favor do lantanídeo. Hum, Mas é difícil, não é algo que a gente vai valorizar tanto. O que eu gosto muito na questão dos
A pediatria é o eixo do Pravin, né? Então, o livro lá, Uhum. Fundamentos da Miopatia Pediátrica, ele traz um eixo de sociabilização, então mais sociável, mais retraído, mais ativo, menos ativo, mais destrutivo, menos. Então, vocês percebem ali na tomada de caso que eu também tentei estabelecer bem esse eixo, mas ele não é, nesse caso também não é um eixo bem descrito. Então, a Uhum. criança que é sociável, que eu gosto de encarar como sociável, é aquela bem sociável mesmo, sabe? Aquela que puxa Uhum. assunto com. Vai no mercado com a mãe e puxa assunto do caixa. Vai na sala de espera e Sim. começa a falar sem ninguém perguntar. E Bem a tímida é explícito, né? aquela que Assim. se esconde atrás da mãe, assim, que não fala nada, né? Uhum. Que não vai nem com o vô, porque, sabe, aquelas coisas bem retraídas. Sim. Então, eu gosto de usar isso quando está bem nos extremos. E eu acho que ali não está. Ela falou, olha, se sociabiliza, mas não puxa assunto, então tá meio no meio, né? E o Uhum. mesmo ocorreu com os outros dois eixos. Tem casos em que são mais difíceis de serem definidos, e por ser um eixo que é muito 8 ou 80, né? Então ele restringe muito para um lado ou muito para o outro. Eu gosto de usar quando eles estão bem confirmados, mesmo que eu use só um dos três. Então, eu só sei Sim. que é sociável com certeza, então eu só uso sociável, nem cruzo com os outros. Claro que o Tá. ideal seria cruzar os três, mas nem sempre a gente vai conseguir, né? Uhum. Mas quando a gente tem um bem marcado, isso ajuda. Nesse caso, eu não usaria nenhum dos três. Ela até falou lá que o controle quebra e tal, mas não é uma destrutividade assim muito clara, tipo roer a unha, ranger o dente, morder a roupa toda hora. Uhum. Não percebi essas coisas, sabe? É. Ela não falou nada do sono também, né? Não Falou só que piorou um pouquinho lá quando a irmã chegou, mas nada muito específico. claro. É. Então, vai ser um caso em que o algoritmo vai ter um peso maior, eu acho, nessa distinção, e acho que pelo que a gente tem de sintoma, por ser algo que não tem uma modalidade tão clara, as rúbricas vão ter um peso grande também nessa seleção, e a gente provavelmente por isso também, isso é um fator importante, vai acabar nos levando a remédios maiores, eu acho, pelo que eu estou percebendo do caso. Vai ser um caso de uso de policresto, no sentido de que as rúbricas vão ter um peso grande. Então, naturalmente, quando a gente usa a repertorização como uma fonte, a gente acaba caindo nos remédios que têm mais rúbricas, né? E não tem nada de Uhum. errado com isso. A gente vai adaptar cada técnica, cada caso a uma técnica específica, mas sempre com o auxílio desse nosso grande trunfo, que é o Aí ele algoritmo, deu né? Então, ele 40 tem lá, não. deu 40-40, menos um pouco para o animal. Então, a ideia é a gente inicialmente pensar mais em mineral e vegetal. Também não é um caso assim que na tomada me deu muita dica de reino muito claro. Então a gente tem uma Uhum. lista aqui relativamente grande de remédios. O que eu fiz foi transformá-los nas abreviaturas, né? Nas suas Uhum. respectivas abreviaturas, para que a gente faça uma repertorização reversa, ou seja, que a gente coloque no nosso programa lá de repertorização apenas essas medicações, para que ele busque apenas nessas medicações Uhum. as rubricas que a gente espera, né? Então eu peguei aqui, então, só para mostrar para vocês, essa seria aqui a lista das abreviaturas que eu fiz. Então, arsênico-iodato, natriarsenicoso, platina, que é exatamente o que está aqui, vai até Spectrum, por último, né? Que está aqui, tá? Então a gente pega essa lista aqui e vai jogar lá para o nosso repertório. Eu uso aqui o complete. Então, nesse lugar aqui onde diz remédios, eu coloquei todas os medicamentos. Então, tudo que eu procurar aqui, por exemplo, de choro, de whipping, ele vai procurar o whipping só nesses remédios que estão aqui. Claro, tem muitos remédios policrestos, então vai ter muitas rúbricas, mas não vai aparecer nenhuma rúbrica que não contenha pelo menos um dos remédios que a gente está disposto a prescrever, tá? Uhum. Então, agora acaba sendo um caso em que a repertorização tem peso. Então, vamos tentar achar rúbricas muito claras, que a gente não tenha dúvida que possam, mesmo que seja uma ou duas, mas muito claras, para que quando a gente tem uma ou duas muito claras, mas dentro de um universo ali de 30 remédios, mais ou menos,
a gente pode daí, dentre essas, a gente pode escolher o que fizer mais sentido até pela própria matéria médica, tá? Então, se Uhum. fosse para escolher uma rúbrica ou duas rúbricas, mas que sejam, assim, muito certeiras desse caso, assim, que vocês tenham muita certeza de que pode estar lá no caminho, o que vocês Eu acho acham? que a contrariedade, pelo jeito que ele chegou ali, né? Eu acho. É porque é uma coisa que ela cita, né, do transtorno por E a gente meio contrariedade, que no viu, sentido do assim, no choro, e a gente negócio. meio que viu, né, tá meio de saco É, cheio. Então, eu botei é. aqui transtorno por contrariedade, tá? Até tem choro por Uhum. contrariedade, vou colocar aqui também, mas a Uhum. gente pode agregar uma rubrica na outra, tá? Que mais? Hum, Talvez o choro por raiva também a gente poderia pôr. é. Que tem aqui choro após raiva, ou com raiva. Eu não lembro se tem transtorno por raiva, eu acho que não. Mas tem que fazer uma baita de uma rubrica, mas não tem problema. Depois a gente vai ver nos nossos lá. O que mais? Aí tem um tropismo pulmonar, mas isso acho que é legal a gente ver depois na matéria médica direto, não em rúbrica. Eu acho que de rúbrica certeira, acho que só, assim. É. Acho que a gente poderia, pensando nas temáticas que a gente levantou, a gente poderia botar talvez um ciúme, Uhum. só para ver o que aparece ali. Um ciúmezão, assim mesmo, a rubrica grande. Até tem aqui uma rubrica menor que é o ciúme do irmão mais Sim, novo. Vou colocar também. E daí aqui, ó, eu coloquei. Aqui estão todas as rubricas que a gente colocou. Só que filtradas aqui, ó, 36 remédios. São só os remédios que eu já uhum. fiz essa seleção, tá? Então vamos juntar aqui, ó, Enger, vamos transformar numa coisa só. Contradição, em contradição, só para ficar em núcleos específicos, senão a gente vai dar Você pesos. tá somando, né? As Eu rúbricas. estou só juntando, é como se fosse uma rubrica só, tá? Só para a gente ver quais remédios que pegam os três eixos, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, platina, pulsatila, midorrhinum, calcária, conium, tarêntula. Eles estão em pelo menos uma rúbrica dessas aqui, né? Uhum. Entendeu? Sim. Então, aqui, ó, transtorno por raiva, é que aqui tem vexação, né? Ah, não, tá certo, mas eles colocam raiva e vexação. É, aí a contradição, né? Choro por contradição, e o ciúme, né? Uhum. Acho que até poderia, eu acho que dá para deixar o ciúme, né? Porque querendo ou não é. Você poderia até silenciar isso aqui para ver se aparece alguma coisa, que eu acho que é o menos. Uhum. Aí aumenta um pouco aqui a nossa lista. É, mas acho que dá para a gente deixar esse aqui a princípio. Tem. Então a gente fica com algumas medicações. Pulsatila aparece, né? É um remédio que a Uhum. gente já tinha pensado, aparece lá bem pontuado. Até porque é um grande polifesto, mas aparece. Depois a gente tem a platina, medorrhinum, calcária. É, platina, medorrhinum, calcária, tarêntula. Então, eu acho que nesses casos aqui, a gente poderia, eu gosto muito de utilizar, deixa eu interromper um compartilhamento aqui, para poder colocar também, compartilhado com vocês, o livro que eu gosto de ler na matéria médica, que é o do Pravin. É, eu vou colocar aqui, que daí a gente vê junto essas matérias médicas, e Uhum. tenta daí definir, por mais que a gente use uma rúbrica, nesse caso, vocês percebem como a rúbrica nesse caso teve um peso maior do que habitualmente tem nos nossos casos, mas não é por isso que a gente vai acabar selecionando só por causa disso, né? A gente vai avaliar pela matéria médica. Uhum. Então vamos ver matéria médica. Eu começaria pela própria platina, só para seguir a ordem aqui do repertório, Uhum. só para a gente ver como é que seria uma criança platina. Então aqui a gente tem aqui o eixo, ele tem uma introdução, né? A gente tem o eixo e a gente tem os keywords, que são as questões mais importantes para que ele considera, né? Uhum. Aí questões mentais,
E daí ele divide por sintomas de cada idade, né? Então, o bebê ali, o escolar, então ele vai do infantil, toddler, né? Que em inglês ali, acho que está a partir do engatinhar ali, né? Se não me engano. Depois, a partir da idade que já está na escola, o que seriam as questões mais importantes? Aí Uhum. depois ele coloca a reação aos estímulos, os sintomas físicos, pontos de entrada, que é importante, e para você meio que excluir caso a pessoa não tenha, a criança não tenha esse sintoma. Questões de febre, agravação, melhora e uma comparação. Então, no caso específico de platina, a gente tem uma questão muito de exclusivo, né? Então, isso é bem clássico, é um dos grandes remédios mais ególatras que tem, né? É. Considerando os Hum. outros inferiores, né? Então, a gente tem o egotismo, o orgulho, né? Ele coloca a sensibilidade aqui como um grande reflexo. Platina é super ofendida, se ofende muito facilmente, mas qualquer coisinha faz com que eles fiquem muito ofendidos, né? Se os pais brigam, ele se sente insultado e imediatamente começa a chorar, gritar, e falar rudemente com os pais, né? Que eu acho que é uma situação que eu não sei se estavam nessa hora, mas acho que é muito parecido com o que ela descreve, né? É difícil tirar esse aspecto egóico, né? Talvez Hum. numa consulta presencial seria mais fácil de perceber isso. Essa seria uma consulta presencial em que será que ele manteria aquela atitude ali durante toda a consulta? Como é Hum. que ele demonstraria aquela insatisfação? Isso é uma coisa que eu acho que poderia nos dar mais dicas para esse lado aqui. É possessivo, fastidioso, histérico, aversão a carinho, tá? Então eu acho que é um remédio que dá para ficar aberto, assim, um remédio que eu fecharia, tá? O que você achou, Steph? Sim. É, vamos ver os outros, né? Mas eu acho que sim. É um remédio que a gente não pensa tanto, né? A gente vê novamente o remédio com É que eu não preconceito penso, porque muito quando eu claro. penso em platina, eu já penso É nessa isso. questão do ego, e ele não tinha, É, mas tem. mas isso que eu digo que é ruim, talvez ele tivesse, mas a gente não teve acesso, né? Tanto pela forma Uhum. da consulta, né? Por ser uma consulta online, quanto por ele não estar muito afim. Mas É, ele não talvez esse não colaborou. estar muito afim, aí jogando muita interpretação em cima, já seja um aspecto que seria disso, né? Mas, sei lá. Uhum. Aí a gente tem pulsatila, né? Então, pulsatila é difícil, porque é um dos maiores remédios que tem, mas choro, né? O afeto, a questão de ficar junto com a mãe, essa Uhum. mudança, né? Essa é, susceptibilidade a mudanças, oscilações de humor e tal, chora muito fácil, timidez acentuada. Eu não consigo enxergar nele, nem pela descrição da mãe, muito esse carinho tanto de pulsatila, assim, né? Ele não parece falar tanto. Ela parece É, não. colocar mais o foco nessa contradição e nessa raiva do que eventualmente num afeto, Uhum. assim, né? Então, entre esses dois remédios, lendo assim agora aqui, eu tenderia a prescrever platina antes de Uhum. pulsatila, sabe? Uhum. Mas vamos ver. Depois a gente tem medorrino, tá? Então, vou ver medorrino aqui, que é um osódio, então é um remédio que eu gosto de Uhum. prescrever antes, né? Quando aparecem, eu gosto de botar ele na Uhum. frente dos outros. Então, é um remédio classicamente de crianças com problemas comportamentais, né? Então, às vezes Uhum. agressivas, com problemas de rinite, asma, uma grande queixa também, que tem impulsos violentos, né? Que em inglês é o temper tantrums, né? Que é aqueles acessos de raiva, chuta e bate nos pais, briga com outras crianças, tem uma antecipação, sensível à reprimenda, crítica, se isola. Então, novamente, eu acho que também é um remédio que tem muitas coisas específicas desse caso. Também é um remédio que eu colocaria talvez aí à frente de pulsatila, ficaria entre platina e medorrhinum como as principais opções, tá? O que Uhum. você acha de medorrhinum, Steph? Sim. É, tem a ver, né? Quando a gente tem Mas. essas dúvidas, dá vontade de perguntar algumas coisas, né? Para É. complementar. Então, quando a gente está fazendo na prática, né? Sem ser um caso didático assim, a gente tem essas opções e começa a fazer isso com o paciente na minha frente.
eu já perguntaria algumas coisas, né? Sim. Então, a pergunta que eu mais gosto de Medorrino sabe o que que você perguntaria de Medorrino, Stephanie? Você sabe? Uma coisa que é clássica? É a, é a questão. Não, pera, tô confundindo com o do É isso aí Camargo. mesmo. Peraí. É isso aí A mesmo. umidade? Também, mas tem uma outra que eu gosto mais, que é a posição do sono. A É aquela posição do da sono, é prece verdade. momentânea lá, de dormir É. com o joelho no colchão e com o peito em cima do joelho, assim, né? Então, é uma posição de sono muito clássica, né, de Medorrino. E tem a piora com a beira-mar, umas coisas assim também. É, tem, eu tava confundindo com isso, é. Que também, mas eu gosto mais dessa posição do sono. Eu perguntaria, como é que ele dorme? Então, se ela confirma, é uma coisa que chama Que atenção. é de barriga para baixo, com o Vai para joelho baixo. dobrado, um lado, né? Isso. É, a prece maometana, né, que eles falam lá na semiologia até tinha, né, uma posição. Aí depois tem calcária, mas aí calcária já vai ter outras questões, uma criança bem mais tímida, rechonchuda, obediente e tal, lenta, não ganha desses outros remédios, né? Uhum. Conium também, que eu acho que é um remédio menor, eu não sei se vai ter muita coisa de Conium aqui, não sei nem se tem Conium aqui. Conium aqui não aparece. E daí depois teria Tarêntula, que eu esperaria uma hiperatividade maior, uma maior É, destrutividade. parece que não. É. Não sei se tem não sei se pode até ter, mas eu ficaria com esses outros remédios antes. Então, eu acho que a grande dúvida ficaria entre platina, medorrino e pulsatilo, Medorrino. né? Então, a gente pode colocar aqui platina, medorrino e pulsatila, e talvez buscar aqui na respiração, né, na matéria médica, mas é que daí também são grandes remédios, né? Mas medorrino e pulsatila ganhariam um pouco, assim, nesse peso aqui, né? Aqui Uhum. se a gente for ver nas rubricas que a gente escolheu, platina só não pega com raiva, mas ele pega depois da raiva, então é uma diferenciação difícil de fazer, né? Ele Uhum. chora com raiva ou depois da raiva, né? Mas se não fosse essa diferenciação, ele pegaria todas as coisas, né? Então tem até o ciúme do irmão mais novo, tem o Sim. choro por contradição, a pulsatila também, medorrino talvez um remédio um pouco menor que pegue menos coisas, tá? Mas eu não acho que a grande diferenciação deva ser por isso, né? Uhum. Eu acho que a grande diferenciação vai acabar sendo pelas matérias médicas que a gente leu mesmo, né? Então a gente tem Uhum. lá a platina, que é aquela questão do ego, que não ficou tão claro para a gente, a questão Uhum. da sensibilidade, do choro e tal, né? E a gente tem medorrino com a questão de um problema comportamental talvez ainda mais evidente, uma agressão talvez mais acentuada, mais um tropismo mais pela questão dele, né, da asma, e uma questão também de ser um sarcódico, que geralmente são remédios bons para início de trabalho, né? Uhum. Então agora a gente chega naquela fase meio de o que nós vamos fazer, né? A gente tem os elementos, né? Então cabe a gente decidir o que fazer. Um dos elementos que a gente pode usar também é a posição no algoritmo, né? Não é o que a gente mais gosta de fazer, não é um critério claro. Além do que, né? Eu acho que medorrino vai estar aqui entre os animais. Também é uma coisa, né? Lembrando que medorrino está aqui, né? Medorrino está nos Uhum. 20% dos animais. Então a gente tem aqui platina lá em cima, né? Então a gente tem platina com 5 pontos. Aí depois a gente vem para medorrino com 3 e pulsatila com 2, tá? Lembrando, isso aqui não é um fator de extrema importância, mas não deixa de ser um fator a mais, né? Sim. E aí, Stefan, o que você faria? Ah, eu não sei, eu acho que então, sei lá, começar com Medorrino, então, pra ver. Você, ó, E aí tem essa questão da cor, né, que ela comentou aí também, que é a cor, esqueci, vamos ver. Boa, Count. dá uma Vamos achar olhada. aqui a cor. Você também nos ajuda. Sabe por que que eu não sei se pode ser, mas é que Medorrino estaria como animal, né? E aí, para Hum. criança, ele está sugerindo um pouco mais os outros casos, os outros reinos. Talvez isso que me levaria.
Qual que foi mesmo? Foi a cor 16C. 16C. Cor de amendoim. Aqui, tá vendo? Uhum, Que ele acendeu aqui. sim. Tem uma cor de amendoim, pulsatila lá embaixo, platina no vermelho. E aí, rompemos a regra de começar com a impregnância e vamos de medorrino? Ou Ah, mantemos vamos, a vamos. regra e começamos com platina ou pulsatila? E aí, o Ah, que que não você faria sei. no consultório? Eu acho que Lembrando aqui, tentaria ó, é medonho. uma ótima dúvida, tá? Então, acho que a gente chega aqui num momento da consulta que eu acho que a gente conseguiu seguir muito junto, assim, nessa análise, que é o que a gente busca aqui sempre, é que não é vá cada um para um lado, né? Claro que o Sim, algoritmo sempre vai nos ajudar nisso, mas a gente está com uma excelente dúvida. Então, imagine no consultório chegando uma criança dessa e você fazendo tudo desde o início com o repertório, talvez. Eu acho que esse é um caso mais difícil, mais complexo. Então, sim, eu acho que a gente está em dúvida em três remédios que vão ajudar, independente de qual dos três a gente prescrever. A resposta é que vai nos dizer qual o potencial de cada um, mas eu estaria tranquilo para começar com qualquer um dos três, né? Mas nós temos que prescrever um, né? Então vamos lá, vamos pensar. Diga, Sérgio. não, eu acho que pelo próprio jeito que você falou, que você costuma fazer, começar talvez com medonhino, se não der, espera um tempo, vai pra platina e deixa a pulsatila pro final, então eu acho. Boa. Não sei. Ele iria um pouco contra no sentido da impregnância, porém ele está antes na regra de usar o nosóide de sarcódio antes, né? É, Então é de entender qual dessas regras tem mais peso, né? Qual dessas indicações porque tem assim, é mais como, valor. eu não sei se entende direito, mas é como se o nosóide fosse um drenador, vai. Pode ser, pode ser. Agora, qual que é a regra que tem mais peso? Usar o drenador antes ou usar a impregnância como norte antes, né? Não sei também, Então difícil. isso que é difícil. Eu também não sei. Não sei se a Cláudia está podendo falar. Se puder falar, manda no chat aí, Cláudia, que a gente precisa de uma opinião sua aí. Hoje está importante, Um, precisa decidir. um desempate. É. Eu nem diria desempate, porque eu também não sei o que eu faria, assim. Ó, É... Medorrino ganhou. Tá vendo, Renan? Foi. Ah, é de médio. Putz, então quem sou eu, né? Tá bom, vamos fazer esse teste aí, tá? Acho que é a Né? primeira vez que a gente usa esse critério antes da impregnância, mas acho que vale a pena sim. Acho que pela descrição da matéria médica, por ter Uhum. asma ali como um grande tropismo, né? Eu acho que isso é uma coisa Sim. importante, né? O tropismo está aí para nos lembrar que o remédio precisa ter uma questão de orgânica, né? Então, se a gente bota em Uhum. Boger lá, a gente tem as membranas mucosas como um foco bem importante, né? Aqui Uhum. na própria matéria médica, né? Teria que ler aqui, mas com certeza vai ter alguma coisa da parte respiratória. Boric, que é um grande repertório também muito legal de ler, a gente tem toda essa questão respiratória aqui, a asma Respiratória, descrita aqui beleza. claramente aqui, né? Como uma indicação, tá? Eu gosto sempre de levar em consideração sempre o primeiro parágrafo do Boric, né? Que eu gosto muito, que ele vai sempre colocar as coisas mais importantes. E a região aqui, né, do Boger, que acho que são dois indicativos muito bons para a gente ver tropismo, né? Gosto muito dessas duas matérias médicas, além da matéria médica do FATAC, que eu acho que são as melhores, para a gente ver, porque elas são mais diretas ao ponto. E eu sei que muitos dos indianos gostam também dessas três, né? Então acho que Uhum. são boas fontes. Então aqui, ó, condições catarrais crônicas em crianças, membrana mucosa, acho que está bem indicado. Beleza. Então a gente vai Uhum. de medorrino. Qual a potência? E por quê? 9,14? Boa. Eu também iria no 914. Não vai ter 914, né? Porque medorrino não vai ter na DH, mas eu iria Mas faria nessa. 30 CH. Eu faria uma 30. Lembrando lá, agudização.
ele teve a mãe falou que há 2 meses atrás, mais ou menos, ele teve um quadro febril, né? Então eu acho Uhum. que é algo que nos leva a não prescrever a potência mais baixa de todas, tá? Tá. Não dá. Se ele teve uma febre de 2 meses, você não pode prescrever a potência mais baixa de todas. Caso contrário, o que que vai acontecer? Você vai puxar um agudo. Se você der uma Uhum. potência muito baixa para um cara que tem uma lesionalidade muito baixa também, no sentido assim, uma lesionalidade mais próxima do funcional, se dá uma potência muito baixa, você vai fazer com que ele agudize. Então, Uhum. e não é agudização do crônico, aquela velha história, né? O que que é agudização do crônico, o que que é quadro agudo? Você vai puxar um quadro agudo. Então, você não pode errar para baixo nesses casos. Então, esse quadro febril recente nos leva a aumentar um pouquinho, né? Aí Uhum. a gente vai para o risco de agravação. O risco de agravação, nesse caso, seria qual? É uma crise de asma, né? A asma. Então, é um risco de agravação alto, né? Uhum. É uma das doenças que tem um risco de agravação alto. Então, dermatites crônicas e extensas, enxaqueca, asma, são coisas que você não pode agravar, porque a agravação é muito ruim, a agravação pode levar o paciente a ter que buscar um atendimento. Então, se fosse só o risco de agravação um critério, eu jogaria ele para a potência mais baixa de todas, tá? Uhum. E a profundidade e gravidade também talvez no meio do caminho. Não é uma doença mega complexa, né? Ao mesmo tempo Uhum. que não é uma banalidade, não é uma mãe que vem para buscar melhorar a imunidade sem o filho ter nada. Ele já ficou internado por pneumonia, em questões mais profundas. Então, eu acho que a agudização joga para cima, o risco de agravação joga para baixo e a profundidade e gravidade fica no meio, ou seja, a gente se equilibra. Poderia fazer uma 10-15, até poderia, mas eu acho que dá para a gente chutar por baixo, né? Começar por baixo, fazendo o que seria uma 9-14, mas nesse caso, pela ausência das potências DH do remédio que a gente escolheu, a gente poderia fazer uma 30 CH, tá? Tá. Eu não precisa escrever Medorrino, não, tá certo. É IRH, né? Uhum. Então a gente faria uma 30 CH, e nesse esquema que eu gosto de fazer, né? Para a gente ter bem certeza de o remédio estar gerando movimentos, a cada 2 semanas. Feito? Feito. E aí? O que acharam? Dúvidas? Acham que chegariam nesse mesmo, pelo menos nessa mesma dúvida, nesse mesmo resultado, ou empacariam em algum lugar? O que vocês Bom, acham? acho que só pelo repertório, dificilmente. Não, pelo repertório não, mas eu digo assim, como praticantes do método, assim, fazendo isso, vocês acham que vocês chegariam também? O que seria o entrave? Preciso Sabe, eu acho, treinar mais sabe qual que eu acho o que seria o entrave limite. nesse caso? Sabe o que eu acho que seria o entrave nesse caso? Isso aqui, ó. Vocês fazerem isso aqui. É, também. Que E no o começo aqui complete, que eu não demora. tenho muita mão de usar ainda, né? E o uso do repertório, né? Não precisa necessariamente ser no complete, mas eu digo, vocês precisariam ter alguma ferramenta em que vocês conseguissem, depois de fazer isso aqui, escolher rúbricas dentro disso aqui, É que eu não né? sei se no Darioval dá pra fazer isso. Eu não sei se dá também. Eu não uso, não sei. Mas vamos supor que desse, tá? O primeiro entrave seria fazer isso, né? Talvez perderia um pouco de tempo nisso aqui. Eu faço mais rápido, que faz muito tempo que eu faço. Agora, talvez transformar tudo em abreviatura demoraria um pouco, né? Entender que o caso demanda isso, né? Por ser um caso que a gente vai depender de rúbrica, talvez fosse algo importante. Depois disso, eu acho que aquelas rúbricas que a gente escolheu, eu acho que seriam rúbricas que vocês também escolheriam, assim, né? Eu acho que Hum. entender que as rúbricas não devem estar voltadas ao tropismo, a não ser que ele seja bem modalizado. E já que a gente vai ter que usar temática ou algum sentido de rúbrica mental, que ela seja muito específica e que ela possa ser uma rúbrica grande. Então, percebam aqui, em vez de eu pegar o choro por contradição, eu até posso pegar, mas eu pego também o transtorno por contradição, porque daí eu não corro risco de errar.
Eu não corro o Uhum. risco do remédio ficar pelo caminho. Então, nesse jeito de repertorizar, não tem problema que a rúbrica tenha 427 remédios, sabe? Uhum. E do ponto de vista, quando a gente faz a homeopatia clássica, uma rúbrica de 427 remédios é uma rúbrica meio inútil, assim, porque é uma rúbrica muito Sim, grande, né? Não sei como é que foi sim. na escola de vocês, mas geralmente eles falam, ó, tem que buscar rúbricas entre 50 e 100, aquelas coisas, rúbricas Uhum. menores e tal, para que não fique uma repertorização que leve muito aos mesmos remédios. Mas como a gente, uma hora ou outra, vai filtrar para aqueles 30, então isso não. 36 nesse caso, então dá para a gente fazer isso, até prefiro para que o remédio não fique pelo caminho. Ô, Rick, É, e essa parte que você faz do complete aqui até aqui, é pago ou com a parte de graça dá pra fazer? não, essa parte aqui, ó, de repertorizar, de colocar e fazer essa tabela aqui, só com a parte paga. Você sabe A quanto que parte é? de graça dá para fazer isso aqui, ó. A parte de graça eu posso fazer isso aqui, eu posso ver quais rubricas tem, Ah, isso dá mas eu pra não fazer. consigo jogá-las, eu não consigo jogá-las para fazer a tabela da repertorização. Ah, tá. Então, essas abreviaturas você já não consegue, já teria que pagar. Não, consegue, abreviatura você consegue. Consegue. Nessa tela aqui você conseguiria ficar, então você colocaria, conseguiria colocar aqui, mas eu não sei qual que é a abreviatura de Coridalis. Você clica aqui na lupinha, escreve lá Coridalis, dá 2 cliques e ele vai botar o Cori aqui, que é a rúbrica, entendeu? Então, Tá. essa parte aqui é a abreviatura, eu sempre falo rúbrica. Essa parte aqui não tem problema. Então, você conseguiria ver em RESP quais são as rúbricas aqui que tem algum desses remédios, tá? O que você Uhum. não conseguiria seria clicar nele, dar o Enter e jogar ele para essa tabela aqui. Isso não dá para fazer no gratuito. Tá? Tá. Outra coisa que não dá para fazer, nem no inclusive não dá para fazer nas versões mais básicas mesmo do pago, é buscar na matéria médica. Então, isso que eu faço aqui de Sim. buscar as matérias médicas, isso só na versão mais cara de todas. O preço vai variar em relação ao tempo que você compra, né? Então, tem lá, tipo, um mês Uhum. custa, sei lá, eu não sei quanto está hoje. Dá até para ver aqui, mas eu não sei se vai estar compartilhado, mas um mês custa 20 euros. E um mês, e 10 anos custa 5 euros por mês, entende? Uma coisa assim. Só Ah, que você bem tem que melhor. pagar os 10 anos, entendeu? Você Sim, tem que pagar daí 5 vezes 12 vezes 10. Mas, sim. obviamente, por quanto mais tempo você pagar, e ele sempre vai estar atualizado, né? Você compra Sim. lá por 10 anos, ele sempre vai estar fazendo as atualizações. Se não me engano, é isso mesmo. O mínimo é um mês e o máximo acho que é 10 anos. E Ah, daí tem a legal. versão. Tem 3 versões, acho que é de entrada, inicial lá, profissional e master. Tem uma coisa assim. E daí vai ter algumas ferramentas a mais. Para quem não tem Ah, legal. nenhum, ou para quem só usa, por exemplo, do Ariovaldo, ou algumas ferramentas que são ótimos repertórios, mas eventualmente dentro do método você precisa de algumas outras plataformas, algumas outras ferramentas, eu acho que é o melhor custo-benefício que tem. Tem o Uhum. Synergy, né, que é o melhor repertório que existe, né, no mundo. Ele é o que tem mais funções e principal vantagem dele é a questão de busca em matérias médicas gigantesco, né? O banco de busca dele é enorme, é o maior que tem. Mas obviamente também tem um custo para isso, né? Um repertório mais caro. Sim. Então, em relação ao custo-benefício, eu acho que esse aqui é um bom custo-benefício. O próprio Synergy, que é o repertório mais caro que tem, do ponto de vista de repertório, quais rúbricas e tal, ele usa esse aqui, que é o Complete, né? E o Complete geralmente nativo, né? Que você compra direto deles, eles têm atualizações de graça e mais cedo, né? Elas vêm antes para quem tem o Complete, só o Complete. No Synergy, por exemplo, toda nova atualização do Complete você precisa pagar, pelo que eu sei. Uhum. E aqui não, né? Você está pagando por mês, não precisa não ter mais não. Então tem Exatamente. que avaliar, né? Avaliar pessoalmente aí, Sim. cada um ver o que faz mais sentido. Mas outra questão é a questão da tradução. Se não me engano, agora antigamente tinha que pagar a tradução, acho que nas versões mais novas. Ele já vem traduzido para o português, então isso já é uma coisa que você não precisa mais Ah, pagar. já existe? Eu não sabia.
Já nas últimas atualizações eles colocaram essas bandeirinhas aqui. Você colocar aqui na bandeirinha de Portugal aqui, já vem todas Ah, já tem. as Ai, rubricas nossa, em não sabia. português, ó, tá vendo? É. Bom, Cidade, difícil, ociosa e tal. mais Acho que ele rápido. também, ó. Ó, aqui também ele já coloca aqui tudo em Já português, coloca ó. tudo. Ciúmes, Legal. contradição e tal. É que como eu sou da época que tinha que pagar, eu não queria pagar, eu fui me acostumando sempre a usar inglês, É, já acostumou, né? mas já acostumei, eu acho mais fácil para mim, mas assim, para começar, acho que até em português é mais fácil. É que você perde Mas menos tempo, porque às vezes tem uma coisa ou outra que você não lembra até ir olhar o que que é. é, é que dá para você colocar, tá vendo que tem aqui, dá para você botar as duas bandeirinhas, aí fica com as duas línguas aqui, fica inglês e português do lado. Aí dá para você Ah, ver dos legal. dois lados também, fica mais fácil. Mas a grande ideia por trás de tudo, né, vocês sabem, eu sempre falo isso, é que não adianta eu chegar aqui e fazer isso, e a gente concorde com essa prescrição, mas na prática do teu dia a dia, do teu consultório, você não chega em algo assim, né? Então, Sim, a ideia é que os passos sejam, ó, eu talvez chegasse assim, ou se eu não chegasse, eu empacaria em qual parte do processo, né? sim. Para que isso fique cada vez mais azeitado, mas aí também está a grande vantagem de você acompanhar as consultas e ver consulta. Então, quanto mais Sim. você vê consulta sendo tomada e participa ao vivo ou vê depois a gravação, quanto mais você tem esse A gente vai pegando o método melhor, costume, né? você vai, lembra aquele caso lá que o Henrique fez de tal jeito, ou lembro daquele caso que fez de tal jeito. Isso gera um crescimento muito rápido, né? Sim. E, afinal das contas, foi como todos nós aprendemos medicina como um todo, né? Desde residência, desde da própria faculdade, a gente aprende vendo a galera fazer, né? A vantagem é que aqui, hoje em dia, né, depois pós-Covid, a gente tem a disposição de colocar lá no computador, no celular e ficar ouvindo. Então, acho que isso realmente é uma Não, muito legal. vantagem, mas sempre que tiverem gargalos, isso daí eu falo até por mim mesmo, né? Para tentar aprimorar cada vez mais o método, é legal entender esses gargalos para que a gente encontre formas ou de explicar melhor, ou de Sim. ter ferramentas para desviar desses gargalos para que eles não sejam mais gargalos, né? Então, o feedback de vocês para mim sempre é importante por causa disso também. Não, é ótimo, mas eu acho que é aquilo, se você. Acho que todo mundo ia querer uma aula do Complete, assim, acho que. Sempre chega na aula do Complete, né? Para mim é difícil porque como eu uso ele há muito tempo, é difícil eu fazer uma aula porque eu não sei bem quais são as dúvidas. Então, é, por isso que eu já até tenho que depois tentar colocar lá uma enquete no grupo para a gente achar um horário que mais gente possa Sim. para a gente ouvir de vocês, porque é uma aula que eu preciso que vocês me falem, que vocês não sabem. Porque para mim é tudo como eu uso Eu todo acho que é dia, para mim pegar eu do não passo sei a quais passo, são, né? zero, quando você tem um caso, e a gente colocar aqui para chegar no resultado, sei lá. É, é o que eu tento Pra ver fazer se a nos gente acerta casos. a fazer, sabe? É, E as mas abreviaturas, eu acho que se, conforme vai tendo, se tivesse como ir colocando, fazer uma lista e depois a gente organizar, sei lá, por ordem alfabética, fica mais fácil, né? é, é que eu acho que é um jeito também que eu acho que é bom é que vocês baixarem ele e Eu já irem baixei. fazendo. Vai fuçando e vai É. fazendo. Porque a rúbrica aqui, tipo, tem várias que eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que colocar aqui o nome e colocar. Então vai ser É a que o problema é mesma que eu tô com a coisa. versão de graça ainda, aí eu não consigo ir até o fim, né? Acho que você não consegue repertorizar, mas essa É, busca, por exemplo, das rúbricas, das abreviaturas, você consegue, né? consegue fazer. É, Então é igual estudar matéria médica. Quando você vai entender o que eu estou te falando. Quando a gente começa no método, você vê uma lista dessa aqui, você fica desesperado. você fica. Fala, cara, é impossível de fazer isso aqui. Sei lá o que é arsênico natroarsenicoso, sei lá, platino, sei mais ou menos. Mas desanima. Agora, com o tempo que você vai vendo e que você se dispõe a ler isso aqui uma vez, ler isso aqui uma vez, essa lista vai ficando menos assustadora, né? Porque você não Sim, vai saber tudo. Eu também não conheço todos esses remédios, obviamente, mas é muita coisa. ela não fica tão intimidadora, né? Quando você pega aqui o É, eu esquema da acho que é isso, é só impregnância, porque eu falo da abreviatura pela questão da gente economizar tempo tempo, na consulta, sabe? Mas é que assim, por exemplo, vamos supor que eu fizesse essa lista para você, tá? De listas em ordem alfabética e tal. Eu não sei até que ponto não seria mais rápido você clicar aqui e botar o nome do remédio.
Eu acho que vai dar É, meio que não elas por sei. elas. Não vai ficar Tô muito mais supondo, rápido. eu não sei. É. É, porque você teria que procurar aqui de Porque- qualquer jeito. Ou você vai procurar aqui, que você clica aqui do lado e ele já vai para lá, ou você teria que procurar na outra lista, entende? é. Então, às vezes é um processo que dá um trabalho que ele já está aqui. Mas aí é Uhum. uma coisa que tem que ver no dia a dia. Se você usando todo dia, você percebe assim, ó, putz, eu estou usando e o meu gargalo está sendo naquilo lá, não está rolando. Ou eu não sei como é que eu procuro na matéria médica aqui, como é que faz, eu não sei fazer e tal. Sim. Então, espero que com essas tomadas aqui, essa questão do complete vai ficando mais clara, mas e aí Não, falo é, tanto vai, para vai vocês que ficando. estão ouvindo aí, quanto para quem está vendo a gravação, Uhum. vai me passando, fala, eu acho que não foi a Cláudia, foi a Carla, eu acho que ela me mandou esses dias. Falou, ó, no complete tal coisa, não lembro como é que faz. Ou no próprio algoritmo, ó, coloquei aqui, o paciente deu erro, é porque ela tinha colocado um acento, por exemplo. Se você coloca um Hum, acento lá no algoritmo, ele dá aquela tela preta, dá um erro, às vezes come o crédito a mais. Então, essa troca de experiências é que vai fazendo com que a gente vá se aprimorando aí. sim, Mas beleza, acho que eu gostei desse caso, acho que foi um caso bem azeitado, a gente ficou com boas dúvidas, então, mesmo eventualmente que Medorrino não gere o movimento que a gente espera, a gente tem boas duas opções aí mais para frente. sim. Vou fazer essas duas doses únicas de Medorrino e daqui a um mês a gente conversa com eles de novo para ver como é que as coisas ficaram. Como ela Uhum. mesma falou, daqui a uma semana a gente tem mais uma consulta com o irmão, então a gente vai ter mais uma amostra aí do que pode vir pela frente. É legal também ver como é que o algoritmo se comporta com gêmeos, tá? Então, Uhum. tem gêmeos lá que tem a mesma data de nascimento, tá? Como é que a lista É, vai porque a gente ficar? vai Será que ver essa depois lista a vai ficar diferença, né? parecida? Será que essa lista Legal. vai ficar muito diferente, né? Afinal, tem Uhum. que ser um pouco parecida, né? Afinal, eles são gêmeos, né? É, É, pelo menos a data, né, vai. a data vai ser igual, mas eu digo assim, mesmo que seja, não seja só isso, com certeza eles têm muitas coisas semelhantes. Então, até que Sim. ponto é uma lista muito parecida, até que ponto é uma lista totalmente diferente, né? É legal de ver isso, depois a gente pode comparar. Legal. E o outro vai semana que vem? Terça? Vai semana que vem, vai semana que Ah, vem, legal. beleza? Tá. A Cláudia falou, ó, nem precisa gastar outro crédito, né? Mesma data de nascimento, é só Né? editar. Teoricamente, É, poderia fazer isso mesmo, salva verdade, né? aí e depois só edita. Pode ser sim. Então, beleza, gente. Pô, obrigado aí pela companhia de vocês. Com vocês é sempre melhor essa discussão. É, e qualquer coisa fico à disposição, beleza? Beleza, obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês, até.